Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porque com as últimas notícias que nós tivemos, as informações aí sobre o domínio de mercado da NVIDIA, eu vi que muita gente ficou revoltada sem nenhum motivo, né, dizendo, mas isso aí é mentira, porque na verdade aqui no Brasil a maioria usa AMD. A AMD domina o mercado, então esses números são falsos. E primeiro, só para deixar claro, não são falsos, tá? São avaliações direto da fonte, ou seja, de onde sai o produto para onde vai. Então, não é fake. Mas existe uma boa explicação para isso. Será? Eu vou explicar para vocês por que aqui no Brasil tem mais placas AMD, as pessoas compram mais placas de vídeo AMD do que lá fora. Porque lá fora a NVIDIA tá com 94%, 95% de mercado e aqui no Brasil, segundo consta as várias fontes que ninguém citou, não. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Eu fiz uma enquete aqui na live, obviamente que é bem limitado o alcance disso, e é bem legal. O resultado ele consegue mostrar umas coisas que não estão tão claras assim. Eu perguntei, sua placa de vídeo é uma RTX, uma Radeon ou uma Intel Arc? Eu nem incluí as GTX aqui, coloquei só as mais modernas. A Radeon eu até botei mais amplo, né, independente da Radeon, mas é interessante o resultado aqui. Esse aqui foi o resultado que nós tivemos. Então, a resposta foram 594 votos e a pergunta foi as respostas e o resultado. O resultado foi que a RTX, 63% das pessoas que votaram usam a NVIDIA RTX, eu não sei se eles incluíram a GTX e tal, mas tem o limite de quantas coisas eu podia colocar. Eu podia ter colocado GTX também, né, mas enfim. Radeon, 33% e Arc, 4%. Eu diria que o número mais interessante é esse aqui, ó, Intel Arc, 4%. Mais interessante até do que o Radeon 33 e a NVIDIA 63. Depois eu vou até fazer outra enquete, depois eu coloco lá no Twitter, me segue lá no Twitter, perguntando sobre NVIDIA no geral, NVIDIA, AMD ou Intel. Eu especifiquei mais os modelos aqui, porque era o que fazia sentido na época, mas eu achei o resultado interessante. Por quê? Ele nos mostra algumas coisas que não ficam tão evidentes assim, quando a gente fala desses números. O primeiro é que o número que eu falei, que eu mostrei pra vocês, ele é do instituto que faz a pesquisa, né, de uma empresa que faz as pesquisas, baseado nos envios de GPUs. Então são os produtos que são enviados pro mercado. Então é o número do que sai da fábrica, do que é comercializado. Isso não tem a ver com a participação de mercado de produtos já estabelecidos ou produtos já vendidos. Não é uma questão de quantos usuários tem de NVIDIA, quantos usuários tem de AMD. É uma questão de quantos produtos foram enviados no último trimestre de uma fabricante ou de outra. E o fato é que nos últimos trimestres a AMD vem perdendo cada vez mais mercado. Saiu de uma situação que estava, sei lá, nos últimos estava em 15%, foi parar em 4%. Então a AMD está enviando cada vez menos produtos para o mercado. Mas a NVIDIA está vendendo bastante porque o pessoal está usando para Workstation porque a GeForce é mais barata. Pode ser. Só que, de novo, não são placas para Workstation nem para data center. Aqueles dados são só placas de vídeo para o mercado doméstico. E independente do para que eles vão usar, mais placas NVIDIA são vendidas. Não é uma briga de clube, de time, não é essa a ideia. Isso aqui não é um clubismo. É só avaliar o mercado. E o mercado está dizendo que eles querem mais GPUs NVIDIA do que GPU AMD para qualquer coisa. Mas é para IA. Pior ainda. Quando vai mal em IA, é ruim pra gente também. Eu já falei, isso significa menos dinheiro sendo enfiado na divisão Radeon e sendo focado mais no que dá dinheiro. Ou de repente, tirando o foco das GPUs para desktop, focando mais para as data center. A questão aqui no Brasil sim, esses números eles são representativos do que a gente tem, porém tem outro detalhe importante. Isso aqui é uma amostragem muito pequena, 594 votos, de um canal de hardware nichadíssimo de pessoas entusiastas. Aqui o preconceito com as placas AMD é muito menor do que no mercado como um todo. Se você perguntar para uma pessoa que tem pouco conhecimento de hardware, provavelmente ela vai falar que prefere NVIDIA, porque os drivers da AMD são ruins, porque a placa da AMD esquenta e porque o FSR é pior. E isso
Não é porque a pessoa, sei lá, odeia a AMD nem nada, porque isso é informação que ela obteve, porque ela pega uma informação superficial, ela lê as manchetes ou lê os títulos do vídeo e ela não vai assistir o vídeo. Ela não quer saber por que é pior, ou se isso ainda é verdade, ou se ainda existe esse estigma do driver. Só que a única e exclusiva culpada disso é a própria AMD. O marketing da AMD é fraco, a comunicação da divisão Radeon é ainda mais fraco, e apesar de ter melhorado em vários aspectos disso, a AMD continua falhando no marketing e na comunicação. E essa última investida de não trazer o FSR para as placas da geração anterior foi um desastre total. É bom lembrar que tem muita gente que é clubista mesmo, então o cara compra AMD só porque ele odeia NVIDIA, ou compra AMD porque ele é apaixonado por AMD, e de novo, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, mas aí não é uma decisão racional. E tem um outro detalhe importante: o brasileiro não é racional nas compras. Não tô dizendo todos, claro, não posso generalizar, mas na média não é muito racional. Ele vai muito pela marca, ou vai pela influência dos amigos, ou vai por influencers, e não avalia muito bem essa situação para ele. Eu diria que até tem uma questão meio Linux aqui na coisa, que é a igreja do Linux, também tem a igreja das AMD Radeon, que afasta muitos novos compradores, ou muitos utilizadores, porque assemelha-se muito, né, a atitude dos usuários. O cara é entusiasta, ele não aceita que a outra pessoa pode querer uma marca de um produto que ele não quer. Por exemplo, o cara não gosta de NVIDIA por vários motivos. Ele comprou uma Radeon, ele vira um pregador da igreja da Radeon. E às vezes o outro cara só quer uma placa de vídeo pra rodar um jogo que roda melhor na NVIDIA. Ou ele quer um recurso que tem na NVIDIA. E aí o cara não consegue argumentar, ou não consegue aceitar a decisão dele. E aí isso afasta novos usuários. E às vezes o produto até era uma melhor escolha, por amigo, por conhecido, seria uma Radeon, por custo-benefício, ou performance, seja lá qual for. Só que se afasta, né? Porque você acaba virando uma pessoa tóxica. Outro ponto que eu falei aqui é justamente de entusiasta. Entusiasta, vocês precisam entender que vocês não estão na média do usuário. É por isso que esse canal nunca vai ter, sei lá, vídeos de 1 milhão, 2 milhões de visualização. Não vai, porque a maioria das pessoas não quer se informar tão a fundo assim. E eu não tô chorando aqui, não. Eu tô bem ciente do nicho que eu fui me enfiar, e eu faço isso porque eu gosto. Então eu gosto de informar vocês para que vocês possam informar outras pessoas. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho, porque é um assunto deveras complicado e complexo para, sei lá, pra todo mundo, não é um assunto pra todo mundo. Aqui no Brasil, realmente, as pessoas pesquisam bastante, o dinheiro aqui é muito difícil, então muitas pessoas acabam indo pra Radeon. É muito por informação e também por desinformação, porque também tem essa do, ela é mais barata, mas o mais barato nem sempre é o melhor custo-benefício. Só que aqui no Brasil o orçamento conta muito. Então quando você só tem o dinheiro específico pra comprar aquele produto, você vai comprar o melhor que der por aquele preço, se você pesquisar, né? E aí muitas vezes o cara tem uma Radeon, mas ele tem uma 7600, tem uma 9600 XT, ou uma 6600, né? Ou tem um gráfico integrado. O cara, eu tenho uma Radeon, mas ele tem um gráfico integrado, que também é uma Radeon tecnicamente, mas nem é uma placa de vídeo, é só uma GPU integrada. Claro que da Intel tem a mesma coisa, né? Os gráficos integrados da Intel e tudo mais. Eu não acho nem que é uma coisa positiva ou negativa, é só uma característica do Brasil mesmo, que é diferente dos outros países. E se você for procurar, falar, mas não é assim, né? Mas se você for procurar, vai ter outros lugares no mundo que a hegemonia da NVIDIA pode ser até maior, talvez até 100%. Eu fui no Japão, estive no Japão, e eu vou dizer pra vocês que eu vi pouquíssimas placas Radeon nas lojas. Eu não tô dizendo que não venda, não moro lá, não posso fazer esse julgamento. Tô dizendo que o que eu via nas lojas que eu visitei, eu não encontrei quase nada de placa de vídeo Radeon naquela época já. Então tem alguns países que certamente a diferença é grande. E aí a gente chega na questão do, mas esse negócio tá errado, não é isso aí de 95% do mercado da NVIDIA. É porque no montante é maior. Ainda que no Brasil represente, isso aqui não é exatamente representação, mas vamos dizer que aqui seja 70-30, ou 70-25, né, porque tem as Intel Arc. Isso aqui, o Brasil é só um representante no mundo inteiro, é uma parcela muito pequena de usuários, relativamente aos demais países, né, principalmente porque aqui é bem restritivo o hardware. Então não é só por isso que você pode cravar que não, tá errado, que não sei o que. Você precisa entender a informação primeiro para depois poder criticar. A mesma participação que tem na Steam, todo mundo reclama que é bugado o sistema, que não sei o que, mas se você juntar tudo que tem de Radeon, a quantidade de usuários ainda é muito menor. Mas tem os bugs, tem aquilo, sim. Aí você pode pegar qualquer outra métrica, ainda vai ser bem menor. É interessante ver isso, porque nos entusiastas tem um percentual importante, né, de usuários Radeon, e ao mesmo tempo é meio frustrante, né, porque justamente aqui que vocês vêm buscar informação, vocês que são entusiastas, vocês que são usuários, onde a maioria dos usuários, ou pelo menos onde tem uma parcela maior de usuários AMD do que no mercado como um todo, a AMD não dá a mínima pra vocês. A verdade é essa. Não é pra mim, tá? Não, porque a AMD não quer mandar produto pra você tá reclamando? Não tem problema nenhum, não quer mandar produto. Nenhuma fabricante é obrigada a mandar produto pra mim. Manda se quiser. Eu avalio o produto do meu jeito, independente de qual fabricante envie. Então eu não vou me adequar porque a AMD acha ruim fazer de tal jeito. Não vou fazer. Eu vou fazer do jeito que eu avalio. E se não tá bom, vocês assistem do Adrenaline, assistem o Pepperai, assistem quem vocês quiserem, não tem problema nenhum. É que eu faço do meu jeito. E é coerente pra todas as fabricantes. Mas a AMD não liga pra vocês como um todo, entusiastas. Porque as placas de entusiastas, elas raramente chegam no Brasil. E quando chegam,
Então, nem no Adrenaline às vezes chega. Então não, é porque teu canal é pequeno, não sei o que. Beleza, lógico, o canal Adrenaline é maior. Tem outros canais maiores, né? Você pode assistir onde você quiser, não é esse o problema. Eu tô dizendo mais uma questão de avaliação da fabricante para o público. Então, a AMD não liga pro público entusiasta dela no Brasil. Ela adora vender produtos aqui, eu tenho certeza. O pessoal lá da Radeon deve ficar muito feliz porque vende mais, talvez, no Brasil. Não sei se vende mais também, enfim. Mas a partir do momento que eles não enviam produtos para serem avaliados para vocês verem qual que é a performance, não faz sentido. Obviamente, de novo, galera, pode ser que em outros mercados venda, mas a avaliação é global. E tão pouco eu tô fazendo o juízo de lado, pra mim tanto faz, tá vendendo mais, inclusive era até melhor que a AMD vendesse mais. O que eu fiquei puto na hora é justamente falar, pelo amor de Deus, AMD, 5% de envio de GPUs. E é ruim no geral, mesmo que as GPUs da NVIDIA estejam sendo enviadas pra IA, é ruim que a AMD não consiga fornecer o mesmo produto. É bom que daí eles vão vender placa pra gamer, não. A empresa quer dinheiro, ela não quer gamer. Ela não quer gamer, não quer creator, não quer nada, ela quer dinheiro. Ela enxerga você como um cifrão, ela não quer saber de qual que é o estilo de vida do cifrão, ele quer só o dinheiro, então é negativo pra gente. Esse tipo de coisa, mas porque lá na Alemanha, porque não sei aonde vendeu, porque não sei onde, não importa. Pra esse cenário que eu tô avaliando, tá? Como eu disse, condiz muito com as atitudes da empresa. Infelizmente, eles prometeram nessa geração que iam, não, vamos focar mais nos usuários custo-benefício, e a 9060 XT tá com um preço muito bom, inclusive agora, eu falei pra vocês. Mas ao mesmo tempo, eles cagaram na cabeça do usuário. Esse negócio do FSR foi uma coisa absurda, completamente ao contrário do que eles mesmos pregam, entendeu? Então mostra que eles realmente não se importam com o entusiasta. Eu falei, até hoje a gente não recebeu uma 9070, eu acho que a Adrenaline teve uma, mas não tem a 9070 lá também. Tipo assim, a gente não consegue trazer comparativo pra vocês, eu não posso dizer pra vocês se roda bem ou não roda bem no Crimson Desert, mesmo a placa estando num preço bom. Compra a placa. Não vou comprar, eu não compro placa pra fazer avaliação, porque ela não se paga. Vocês acham que a gente racha de ganhar dinheiro, não sei o que? Não, eu não sou o youtuber influencer de 5 milhões de visualizações, não dá dinheiro pra pagar isso, e é insustentável. Mas fulano faz, bom pra ele, mano, tomara que prospere bastante e tudo mais, mas não faz sentido. São duas coisas diferentes, tá, galera? A questão de quantos usuários tem, ou quanto compram no Brasil, ou em outro país, não sei o que, beleza, vocês não estão errados nisso. Inclusive, isso aqui mostra bastante, né, a característica como que é dos entusiastas. É legal, no entusiasta tá um pouco mais equilibrado. Mas a gente é uma amostra muito pequena, né, 594 pessoas participando é muito pouco, e mesmo o entusiasta, no mercado como um todo brasileiro, é muito pouco. A maioria das pessoas nem participa desse mundo, elas só compram um produto, não representa muito. Eu espero que melhore, inclusive fiquei muito feliz que 4% é Intel, é muito maior do que o 1% que tem global de envio de GPUs. Então Intel, continua mandando GPU Brasil, melhora o preço, por favor, tá muito ruim o preço da B570 e da B580, no último comparativo que a gente fez, e vocês virem membros, vira membro do canal, se inscreve aí também, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E a gente vai fazer um levantamento lá no Twitter também, me segue lá pra gente ver se vai rolar ou não vai rolar uma pesquisa nova. Beleza? Se inscreve no Unlock pra chegar nos 200 mil inscritos.